aqui, para não esquecer. E a gente fez uma enquete lá no nosso Telegram do Karma Yoga. Então a aula de hoje tem o objetivo de eu trazer de uma forma simples, da forma que eu entendi, da forma que eu recebi esse conhecimento, né, sobre o que é o Tantra, sobre o que é essa filosofia, né? Nesse universo de hoje temos inúmeras linhas, vertentes, então é bem complexo esse entendimento e é realmente isso, né, tanto o yoga quanto o Tantra, eles não têm uma fonte, não tem uma raiz. Então, na Índia existem diversos. A Índia é um país gigantesco de uma pluralidade cultural muito gigantesca. Então, existem inúmeras fontes, inúmeros mestres, inúmeras linhas. E essas linhas se transam entre si, se misturam, se separam. Então, é realmente algo bem amplo. Também sinto de compartilhar com vocês algumas coisas interessantes assim sobre essa filosofia do Tantra, que é justamente a dificuldade de encontrar conhecimento real, né? Conhecimento verdadeiro mesmo, assim, conhecimento que não seja superficial. E existe um porquê bem histórico e profundo. Primeiro, especificamente falando do Tantra, que a gente compartilha aqui nessa escola, que seria talvez ali mais alinhado com o Tantra de mão esquerda, é um Tantra que existem muitas práticas que se conectam com a energia sexual, muitos rituais bem diferentões. Na Índia eles fazem rituais assim realmente muito diferentes, desde meditar em cima de corpos mortos, de rituais bem assim absurdos mesmo, que depois eu vou contar um pouco mais para vocês. E então imagina isso numa Índia que foi né, dominada ali pelos ingleses, que era um povo que trazia um conservadorismo, que estavam super conectados com o patriarcado. Então imagina para essas pessoas que dominavam esse povo essas linhas de coisas muito, entre aspas, muitas aspas, estranhas por o que os europeus conheciam ali na região deles como práticas, né? Então eles foram muito perseguidos, muito caçados, e esse conhecimento acabou ficando escondido realmente, assim, escondido às sete chaves, porque quem compartilhava era perseguido. Então ele realmente foi se escondendo, foi se escondendo, foi se escondendo. Então por isso que tem outros motivos além, esse é um dos motivos. Outro motivo também que é super difícil a gente encontrar uma raiz verdadeira, assim, de uma técnica realmente que funcione e que as pessoas saibam realmente o que elas estão compartilhando e realmente o principal objetivo das técnicas, né? Porque se a gente faz um ritual, se a gente faz uma prática, ela tem um objetivo específico. E a grande maioria das pessoas hoje não entendem exatamente esse objetivo específico porque ela está na superficialidade do conhecimento. E ela entende a prática, mas não entende para que a prática e aonde pega a prática e o que ela resulta, né? Porque estamos nesse mundo de espiritualidade, de autoconhecimento, e muitas vezes, até queria fazer essa pergunta para vocês, o conhecimento nesse mundo da espiritualidade ele fica muito mágico, sabe, tipo Harry Potter? Muito místico. Vocês se identificam com isso? Você acha que nesse mundo as coisas acabam às vezes ficando muito etéreas, muito difícil de trazer para a realidade, coisas assim? Se identificam com isso? Massa. Então, nossa, até perdi meu fio da meada. As coisas ficam muito etéreas. E a linha que eu gosto de trazer, que eu trabalho, é justamente essa linha onde a gente entende realmente o funcionamento de cada ferramenta, para que ela serve, e a prática resulta em um resultado entendido já antes da prática, né? Existe um direcionamento e vocês têm que sentir, entendeu? Então, às vezes, né, que eu já vou trazer também mais a base do Tantra, mas nessas ativações, no início a gente vai entendendo a técnica, e aí com o aprofundamento na técnica a gente vai realmente recebendo os resultados daquela técnica.
E também isso é um pouco complexo, assim, porque é muito difícil você compartilhar algo que requer muita atenção em um final de semana, né? Nesses cursos de um final de semana, nesses cursos, nessas formações de 200 horas. É complexo passar um conhecimento tão detalhado, tão profundo em, tipo, pouco tempo, né? Eu tenho experiências de, às vezes, quem conhece aqui os Bid Mantras do Yoga, que são os mantras sementes de cada chakra, né? Yam, Lam, Vam, Ram, Om. E então, em geral, esses mantras são passados assim em 1 hora, todos os mantras, como falar, o que funciona, cada cor, massa. E, por exemplo, o meu professor de Tantra, ele fica 4 horas explicando como fazer o mantra Om. Porque cada detalhe, cada intenção, cada ativação. Então, para você masterizar essa técnica do Om, requer tempo, investimento, de atenção. E quando você masteriza, é uma técnica que você obtém um resultado. Tipo, fiz um Om e acho que hoje foi, acho que hoje não foi, acho que hoje os campos não estão abertos. Não é isso, é tipo, tem uma técnica e tem um resultado. Outro ponto que eu sinto compartilhar com vocês também da dificuldade de encontrar conhecimento verdadeiro e linhas que sejam cronológicas e façam sentido e te levem realmente a acessar esses lugares de poder. Imagina você é um indiano, tá lá na Índia, você tem um conhecimento ancestral do seu tataravô, lá a galera yogi, praticante, ritualística, tinha várias ferramentas super poderosas e aprofundadas. Aí chega um inglês que invadiu o teu país, que está dominando o teu povo, e fala pra você assim, me passa tuas técnicas aí. Entendeu? Você acha que o indiano vai passar? Você acha que ele vai entregar o ouro pro cara que está dominando ele e a região dele e fazendo mal pro país dele, assim, sabe? Que não está deixando eles serem livres, assim. Então, os indianos ensinavam tudo errado, tudo confuso. O capítulo 1 ele entregava como capítulo 5, então você tinha que ter um mestre para que você conseguisse decodificar as escrituras, que já eram bem comprimidas, e organizar as técnicas de uma forma que elas realmente funcionassem. Né? Isso faz muito sentido. Então, entendendo toda essa complexidade histórica da Índia, entendendo essa complexidade do momento também, que estamos num momento de cursos online, de produtos, de infoprodutos, que também são essas coisas, né? Tipo, venha cá, faça um final de semana de yoga e transforme completamente a sua vida, né? Fórmulas de bolo prontas e rápidas para que você possa se transformar. E isso não existe. Tipo assim, eu nunca conheci. Para mim, a transformação, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal é algo que requer investimento, que requer trabalho, que requer dedicação, que requer autoestudo, que requer paciência. E técnica e professores podem ajudar muito nesse processo. Então estou contextualizando um pouco vocês, para vocês entenderem o que é Tantra. Eu sinto que no mainstream, né, na mídia, no que mais aparece hoje são coisas relacionadas ao orgasmo, à massagem tântrica. Me fala se vocês entendem também, né, o que você sente, que o mais que você quer propagado hoje é massagem, orgasmo. Se faz sentido para vocês, é o que vocês mais recebem na mídia de Tantra. Massa. E então, isso aqui eu também não estou trazendo um juízo de valor sobre bom e ruim, certo e errado, sim, só sobre o que eu compartilho aqui e o que eu não compartilho, o que a gente compartilha aqui nessa escola e o que a gente não compartilha aqui nessa escola de yoga e de tantra. Então essa abordagem muito focada em prazer, em orgasmo, em massagem tântrica, isso é uma coisa nova era que surgiu nos anos 80, nos anos 70, 80, que são nova era, são mistura de várias técnicas então isso, e as pessoas apropriaram o nome de Tantra, assim, porque o que eu entendo de Tantra e o que eu estudo de Tantra são os textos tântricos, são os caras lá na Índia que escreveram as coisas que eles faziam em sânscrito, né? Em alguns a gente já tem essa tradução, que tem várias e várias linhas, de várias vertentes, com várias técnicas, inclusive um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa. Então o estudo é você entender vários tântricos da Índia, várias pessoas que se aprofundavam nesses estudos,
que utilizavam essas técnicas e que se realizavam através dessa técnica. E aí você começa a estudar, a praticar e a entender essa técnica no seu corpo. Então, o estudo que a gente tem nessa escola são baseados nas escrituras tântricas, nas técnicas de diversos textos que estão ali na história, escritos, e também do nosso estudo pessoal aqui dessa escola, porque eu acredito que a técnica, para se permanecer viva, ela tem que se transformar. E o Tantra que eu estudo e que eu sinto é justamente esse lugar onde a técnica está em transformação, né? As pessoas, e como que funcionava essa questão da transformação através da linhagem, né, dos mestres, né? Tinha lá os Satyananda, os grandes mestres assim, e aí ele recebeu a técnica de um professor, ele praticou a vida inteira, ele integrou essas técnicas no dia a dia dele, ele sentiu como essas técnicas ativavam e movimentavam cada aspecto dentro dele, como o professor dele passou para ele. Ele integrava isso com o que ele entendia e fazia alterações de acordo com a própria experiência dele em cima da técnica que ele recebeu. Então, dessa forma, o conhecimento se mantém sempre atualizado ao momento, às demandas da sociedade, aos desafios da sociedade, aos problemas da sociedade. Porque se a gente quer replicar um conhecimento que exatamente igual que era há 5.000 anos atrás, a gente vive numa sociedade completamente diferente, sabe? Os desafios daquela sociedade eram desafios completamente diferentes dos nossos, e apesar de muitas similaridades, sim, com certeza, principalmente do funcionamento da nossa mente, né, que permanece similar, teve alterações que permanece similar. Então, eu acredito que realmente esse conhecimento, para ele se manter vivo, ele tem que se transformar. E, resumidamente, o principal objetivo do Tantra é te dar poder. É te dar poder. E então, ressignificando um pouco o que é poder. Eu sinto também que temos que trazer essa ressignificação dessa palavra, porque pelo menos na minha mente, e acredito que talvez na mente de vocês, quando a gente pensa em poder, a gente pensa, pelo menos na minha mente, vem uma imagem tipo de uma pessoa meio abusadora, de quem tem poder, talvez se sinta superior ao outro e queira talvez usufruir desse lugar de poder para obter benefícios. Então, vocês se identificam com esse pensamento quando eu falo de poder na mente de vocês? Faz sentido se fizer fazer assim? Então é importante a gente ressignificar isso. O poder que eu falo aqui é justamente esse poder de a todos os momentos respeitar a sua essência natural, de respeitar a todos os momentos os seus limites, de conseguir comunicar e posicionar a todos os momentos as suas necessidades, de escolher com consciência da forma que você vai se alimentar, que horas você vai dormir, que horas você vai acordar, com quem você vai se relacionar, com quem você vai trocar. Esse poder de escolha perante a sua vida, esse poder interno, de firmamento interno do seu estado de consciência interno, para que você possa olhar para a vida firmado na tua essência e na tua natureza. Então, isso que é o Tantra que a gente compartilha aqui. E é toda uma técnica, uma filosofia de vida que vai te ajudar a criar as condições para que você mantenha esse estado interno de poder. E isso é filosoficamente, fisiologicamente, como a gente constrói isso? Com circulação de energia vital, de energia sexual e da ativação do nosso assoalho pélvico, que é essa região aqui embaixo do nosso umbigo, mulheres na região do útero. Então essa ativação desse lugar, né, que o Tantra vai trazer muito, essa ativação vai te ajudar a você a criar esse espaço interno energético e que você mantenha esse estado interno de sensação. Vou trazer um exemplo para vocês. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas,
mas eu queria só terminar esse primeiro ponto, depois eu abro algumas perguntas, depois a gente vai fazer uma prática para experienciar tudo isso que eu estou falando aqui, tá? E cada um da forma de vocês. Então, estávamos falando de poder, então deixa eu trazer um exemplo. Um superpoder que o Tantra pode te trazer, a capacidade de fechar o olho e construir um estado de sensação interna, construir um estado. Isso, para mim, é a definição de magia. Magia não é tipo Harry Potter, que você tem uma varinha mágica, que você faz uma mágica e algo se movimenta. Magia é um ritual ou uma prática que você faz, que você constrói um estado interno diferente do que você estava, e através desse estado interno diferente, você manifesta uma ação baseada nesse estado interno. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que você tem uma apresentação do seu TCC, ou de um trabalho muito desafiador, ou de uma monografia, ou uma reunião muito complexa com pessoas super importantes, que você tem super receio de não dar certo, e você está num estado de insegurança, nesse momento importante da sua vida que você tem que estar firmado. Você está lá tipo assim, meu Deus do céu, estou morrendo de medo, estou gaguejando, estou travado. Isso é super normal de acontecer. Quando a gente se aprofunda nessas ferramentas do Tantra, né, que eu vou trazer para vocês, a gente cria um poder de ativar certos pontos dentro do nosso corpo, que a gente pode chamar de bandas, e de vários outros nomes também, e construir um estado de sensação. Então vamos supor que você está ali, prestes a entrar na sua reunião, e você tem uma inteligência de como manipular a energia dentro de você, que o Tantra vai te proporcionar. Então você consegue, né? Estou dando um exemplo bem simples, não é tão simples assim, mas um exemplo simples só para ficar mais claro. Então você consegue ali se concentrar um pouquinho, ativar esses pontos internos, essas chaves internas, e construir um estado de confiança dentro de você. E aí você constrói esse estado, e aí a partir desse estado você vai para aquele seu momento, e a tua realização vai ser muito diferente de um estado de muita insegurança para um estado de super confiança. Então isso eu acho que é um exemplo que deixa claro um pouco do que eu quero falar aqui. Isso se abrange para todos os momentos da sua vida, assim, né? Vamos dar um outro exemplo. Gosto muito do exemplo das relações, assim. Por exemplo, vamos supor, você está numa relação amorosa, e aí a relação está super desafiadora, você está com aquele super medo de ser abandonado, de perder aquele parceiro que você amou muito, e aí existe uma vontade sua de comunicar algo que está te incomodando, mas quando você pensa em comunicar, dá aquela dor no estômago, sabe? Mas eu vou comunicar, mas eu estou morrendo de medo disso, daquilo, e aí você não tem o poder de comunicar algo da forma que você gostaria, porque é importante para você realmente comunicar um limite, comunicar uma necessidade. Então, quando a gente vai entendendo a capacidade de manipulação desses fluxos internos, a gente vai criando as condições para que nesse momento você consiga sustentar a presença, olhar para dentro, se firmar no teu próprio fluxo energético e criar a ação alinhada com o que você gostaria. Né? E nesse momento eu digo uma ação amorosa, respeitosa e firme, que às vezes é necessário, né? E até às vezes, se é necessário, uma ação de defesa violenta também, né? Tipo outro exemplo de poder que eu vou dar para vocês. Imagina que você está sendo alguém que está querendo, vou dar um exemplo bem chamativo, tá, galera? Que alguém está querendo te matar. Alguém tá falando, vou matar você com a faca. E aí existe uma reação de medo. Meu Deus do céu, socorro, me escondo, vibro no medo. A chance de você morrer é muito, muito maior, né? Se você assume teu poder e fala assim, amigo, se você vier aqui me matar, nós vamos brigar de faca e talvez eu te mate também, você que sabe. Tipo, esse lugar de firmeza, entendeu? Na atuação. Então é disso que a gente está falando, isso que é poder. Né? E como eu dei exemplos mais intensos, vamos dizer assim, mas como a gente acaba fazendo, se não comunicando
deixando pequenos limites serem ultrapassados todos os dias na nossa vida, em pequenas situações. E em geral, a gente acaba fazendo isso várias vezes, aí o negócio fica um negócio gigante e aí dá merda. E aí geralmente quando a gente comunica, a gente tá puto da vida, a gente fica com raiva, briga, não se fala mais, fica magoado, fica com rancor. Então é justamente essa capacidade de manter o teu fluxo energético interno fluindo. Porque você pensa que cada vez que você não posiciona algo para alguém, cada vez que você inconscientemente, né? Porque às vezes existem posicionamentos que você não quer dar, mas é uma escolha consciente, não vou posicionar isso para aquela pessoa porque não faz sentido, tá tudo certo, não quero posicionar mesmo, beleza. Mas eu tô falando quando a gente não posiciona por medo. Então cada vez que você não posiciona seus limites por medo, cada vez que você faz coisas que você não realmente gostaria de fazer por medo de perder aquela pessoa ou para agradar, porque você tem a necessidade de ser amado, cada vez que você faz uma atitude dessa, isso é um bloqueio, né? Falando figurativamente, isso é um pouquinho que você bloqueia da tua energia vital se manifestar, do seu poder. Quando você manifesta uma atitude dessa, você cria as condições na sua vida para você se tira o seu poder. E você cria um bloqueio interno que você vai perdendo potência. Então cada vez que a gente nega a nossa essência, cada vez que a nossa alma pulsa por se expressar, por dançar, por falar com aquela pessoa, por viver essa ou aquela experiência, e a gente nega, cada vez que a gente vive uma situação que a gente se violenta e não posiciona, cada vez que a gente não expressa claramente os nossos limites para as outras pessoas, a gente vai fechando o nosso canal central, que a gente chama de Chuchu Nanad, e a gente vai perdendo poder. A gente vai perdendo esse poder que a gente tem já. Que essa energia, que podemos chamar de Kundalini, ou energia sexual, ou energia criativa. E eu falo ou porque nesse universo, gente, é muito difícil alguém falar esse nome, porque tem tantas linhas, tantas vertentes, que aquele nome faz sentido. São 7 chakras. São 7 chakras, eu tenho certeza. Tem linha que tem 7, tem linha que tem 5, tem linha que tem 25, tem linha que tem 4, tem linha que tem 18. Então não existe verdade absoluta, existe o que você estudou e o que você entende realmente, sabe como funciona. Então o Tantra que a gente compartilha aqui nessa escola é esse poder de criar uma relação, primeiro, muito íntima, maravilhosa com você mesmo, e através da troca sexual, que vai ser um portal para você entender melhor a tua relação com você mesmo. Então, porque nesse momento, né, como que o sexo entra nesse lugar do Tantra, né, do Tantra que estamos falando aqui? Ele entra nesse lugar de possibilidade de alta circulação energética entre dois parceiros. E nesse momento, onde você está completamente nu, sem roupa, sem máscara, sem armadura, teoricamente, você tem a capacidade de olhar para coisas muito profundas dentro de você, tipo medo do que o outro vai achar do meu corpo. Às vezes você está vivendo uma situação violenta com você mesma que está te machucando e você não consegue comunicar. Você tem dificuldade de comunicar suas necessidades. Eu gosto disso, gosto daquilo. Então é um momento muito importante e legal para a gente poder observar as nossas resistências nesse ato, ali nesse momento. Quantas coisas passam pela nossa cabeça, né? Então, e o que acontece? Quando você vai circulando energia através dessa ativação interna, não tem como não ver as coisas, entendeu? Se você se propõe para um parceiro ali, né? Vamos fazer um estudo aqui, vamos ver como que vai ser isso. E você tá com muita vergonha, não tem como esconder, não tem como esconder. Se você tá muito travada, não tem como esconder, teu corpo vai estar travado. Né? Então por isso que existe esse convite por uma exploração física mesmo. Né? A gente fala aqui na escola, a gente fala muito de Tantra, e a gente fala muito de sexualidade também, entendendo como um estudo importante, entendendo como um estudo que se conecta com Tantra, mas aqui a gente não chama de Tantra, chama de sexualidade. Que é o que eu acredito que muitos desses cursos que se dizem Tantra deveriam se chamar cursos de aprofundamento em sexualidade. Que eu acho que
pela minha humilde opinião, faz mais sentido. Então, um exemplo assim, e também nesse processo da importância de estar conectado com o seu corpo, é que o teu corpo, ele é o armazém, ele é o caminhão de carga de toda a sua vida e dos seus antepassados. Então, as suas tensões no trapézio, no que está doendo, na lombar, na posterior de perna, no quadril, podem ser traumas da sua vida, da sua infância, e podem ser traumas também que vêm desde a sua constelação familiar lá de trás. Tá, entendemos isso. Entendemos isso, o que é mágico de entender isso? Que você se conectando com o seu corpo, você tem a possibilidade de tocar, literalmente, essas dores e esses lugares. Então, realmente fazer prática de abertura de quadril e curar a relação com a avó. É fazer um mantra e ter uma epífane de você falar, cara, acessei uma parada aqui, entendeu? Eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar, que eu fiz na minha formação de yoga, eu era casado na época, e eu fiz junto com a minha ex-companheira, e aí teve uma formação, teve um módulo que foi de Iyengar. Quem não conhece Iyengar, que é uma linha de yoga que é bem de alinhamento, com as fitas, que estica, que duas pessoas, um empurra o outro, tem muitas pessoas te ajudando a você abrir mais o quadril, a soltar mais as costas, e muitos alinhamentos, e mexe muito no quadril. Tipo, imagina você tá no caixão olhando para baixo, alguém pega uma fita no seu quadril e te puxa para cima, assim, te possibilita novos lugares. E aí, eu cheguei em casa depois do curso e a gente quebrou um pau, uma treta, assim, tipo, talvez a maior treta que eu já tive com ela na minha vida inteira, assim. E aí no meio da treta foi tipo, caraca, isso tá saindo do quadril. Então, e realmente foi isso. E tinha um outro casal no mesmo curso que relatou exatamente a mesma coisa. Chegou em casa e quebrou o maior pau. Com muita raiva, assim. E no meio do negócio falou, esse negócio tá vindo do quadril. E aí pra mim foi um super processo. Chorei pra caramba. Acessei uma raiva que eu não acessava há muito tempo. Um descontrole, assim. E veio do quadril. Então, quando a gente vai caminhando nessa jornada, principalmente das práticas corporais, com esse olhar atento para se auto-observar, a gente vai percebendo que, entendeu? Eu não tenho mais dúvida do que é o yoga, do que é o tantra, porque eu já vivi em mim, eu já fiz esse processo nos meus processos, eu já entendi o meu quadril, a minha escápula, e ainda continuo entendendo e aprofundando, né? Cada vez não tem fim isso. Eu já compartilhei essas técnicas com meus alunos e eu já vi essas técnicas. Temos alguns alunos aqui, Bárbara, Eunice, Bianca, que são alunos da nossa comunidade. Já compartilhei com eles e a gente vê as coisas acontecendo em outras pessoas. Então é uma confiança, é uma certeza nessas técnicas e no teu poder, né? E no seu poder de se transformar, no teu poder de agir, de fazer uma prática, de aprofundar num estudo e criar uma técnica que vai te potencializar muito, que vai te ajudar a transformar a tua vida e criar a vida que você acredita que faz sentido para você. De que, sabe aquele sonho que pulsa no teu coração? Sabe aquele sonho que às vezes, em alguns momentos, é muito distante da tua vida real. Nesse momento do seu trabalho, da forma de você se relacionar, da casa que você mora, de tudo isso. Então, esse poder vai te auxiliar a você acreditar nisso. E quando você entender que o poder quando você manifesta algo verdadeiro dentro de você, quando você consegue estar conectado com a tua base, manter esse canal central aberto e manifestar algo que é do fundo do seu coração, é uma força que é a força da deusa, é a força do universo, sabe? E então, na minha trajetória, no meu processo de transição de carreira de vida antiga, eu era representante comercial, fui começando a fazer a transição, processo de carreira de yoga, 1 milhão de inseguranças, medo de escassez, tudo esse processo eu passei muito sobre isso. Mas quando eu comecei a manifestar algo verdadeiro meu, eu falei, agora eu não duvido mais. Porque eu entendi a potência de se manifestar algo do fundo do seu coração, conectado com essa tua energia de base, entendeu? Com essa energia sexual, com essa energia criadora.
E quando você manifesta algo que vem lá da tua base, que se conecta com o teu coração, né? Porque no coração é onde você encontra o seu dharma, as coisas que você ama fazer, as coisas que fazem o seu coração brilhar. E é na pelvis, no teu útero, ou o seu útero energético, na tua base aqui, é onde você vai encontrar o tesão e a potência para manifestar essa essência do seu coração. Né? Então, é essa conexão entre pelvis e coração. Também é super importante entender que, da mesma forma que um jardim, que a natureza demora, tem os seus tempos para mudar, tem os seus ciclos, tem todos os processos que a natureza tem. Você pensa um jardim, quem tem uma casa sabe o quão desafiador é cultivar um jardim bonito. Cultivar a grama, cultivar as plantinhas, você não é? Olha a Bárbara aqui, ó, as plantas dela devem estar todas mortas. Então você percebe quanto é difícil você cultivar um jardim. Então você entenda que talvez você cultivou um jardim que você não escolheu verdadeiramente as sementes. Que você escolheu as sementes porque outras pessoas te falaram que você tinha que escolher aquelas sementes. Ou porque você olhou para o jardim do vizinho e falou, eu vou plantar mais semente que o jardim do vizinho. Ou porque, sei lá, porque você não sabia que tipo de semente você gostava. Então às vezes a gente cultivou um jardim que não tem exatamente a ver com o que a gente quer agora. E tá tudo bem. É muito importante amar e honrar muito esse jardim que já está plantado na tua vida. Todo o teu passado, toda a tua história, tudo que você já fez até agora. É importantíssimo e foi perfeito da maneira que foi para que você pudesse chegar aqui hoje. Então, é importante isso. E aí, quando a gente tem esses momentos de expansão, e a gente pode, talvez, expansão da consciência, talvez a gente tinha uma percepção da realidade. A consciência se expandiu, a gente mudou a nossa percepção daquela realidade, mesma que a gente vivia, mas mudou. A gente entende isso, e o nosso poder é qual? A ação. É como eu vou transformar essa ponto que eu sinto e eu percebi que não faz mais sentido na minha vida. Esse é o poder que a gente vai cultivar aqui também, né, com essa ferramenta. Como transformar? Entendendo que a tua vida daqui a 5 anos vai ser um conjunto de ações que você pensou e fez há 5 anos atrás, né? Então cada ação o que eu vivo hoje e o que eu colho hoje, o que eu estou aqui falando disso com vocês, nessa aula, nessa forma, nessa liberdade, nessa segurança, nessa verdade, eu planto faz tempo. Planto faz muito tempo. Eu pratico faz muito tempo. Eu cuido desse jardim faz muito tempo. Né? E também é um processo de confiança na vida, porque há muito tempo atrás eu não tinha a menor ideia de como eu gostaria de ver o meu jardim daqui pra frente. Porque, né, eu sinto que pra mim, nesse momento de transição, eu sustentei um momento onde eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, do que eu gostava realmente de fazer, de quem eu era e do que eu queria manifestar nesse mundo. Teve um momento que eu fiquei tipo, putz, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Não sei. Alguém já teve nesse momento? Que tipo, o que eu faço? E aí, qual que é a forma racional, masculina, distorcida, resolutiva e patriarcal que vem? É um pensamento que quer resolver essa situação. Tá, um pensamento racional. E a gente está aqui também nesse lugar de coisas rápidas. Então a gente quer um pensamento que resolva essa situação rápido. E me traga uma situação que, entre aspas, eu acredito que eu desejo rápido. E esse pensamento resolutivo e rápido é uma bosta. Ele é muito ruim, cara. Porque as coisas não são assim. As coisas realmente não são assim. E o poder é o que nesse momento? O poder é você conseguir sustentar a tua base e você olhar pra frente e estar confortável com o não saber do que vai acontecer. Tá ligado? Esse lugar de completo descontrole, de olhar pra frente firmadão lá e falar assim, ó, não sei, confio e acredito na deusa.
Então, é sobre isso, entendeu? E aí o que acontece? Quando você cria esse espaço para você realmente olhar para a vida e esperar e criar espaço para que ela possa te dar algo, que você possa receber algo. São esses momentos onde a vida, a deusa, a consciência absoluta se manifesta e ela abre portas assim e proporciona situações que você jamais poderia ter imaginado quão maravilhosas poderiam ser. Sabe, a pessoa te apresenta um companheiro, uma companheira que você jamais poderia imaginar o nível de maravilhosidade que a relação é. Mas por quê? Porque eu estou conectado no presente. Porque eu estou poderoso e sei exatamente o que eu quero. Entendendo que tudo isso é impermanente. O que eu quero pode mudar todos os dias. Mas eu estou todos os dias atento ao que eu quero. Os meus limites podem mudar todos os dias, mas eu estou todos os dias atento aos meus limites. E nesse processo de eu estou atento ao que a vida me apresenta. Então eu acho super importante para que a gente possa se harmonizar e se conhecer mais e ter uma vida mais alinhada com a nossa verdade e com quem a gente realmente é, que às vezes a gente não tem a menor ideia, porque a gente está tentando preencher quem a gente realmente é com pensamentos e com coisas que eu acho que eu devo fazer. E a gente não está dando espaço e tempo para que o nosso corpo possa dizer o que ele quer fazer, que ele possa se expressar. Por exemplo, aqui, quem se identifica com vontades espontâneas de acordar num dia, tipo, eu tenho um exemplo, eu vou contar uma história, ver se alguém se identifica com isso, porque eu também tive um momento muito das práticas, que eu tinha práticas de horas todos os dias de manhã, fazia aquela prática bem controle mental, e aí uma hora começou a ficar bem cansativo. Eu sinto que esse é um grande problema da disciplina também. Você cria uma disciplina mental, vou praticar todo dia 3 meses, aí você fica lá todo dia se martirizando, aí você não aguenta mais depois, velho. E hoje eu estou entrando num processo onde eu paro, eu acordo de manhã, né, me conecto com meus anjos da guarda, com as entidades invisíveis que me conectam. Eu realmente escuto meu corpo, eu tenho já uma rotina de práticas que eu faço de manhã, mas existe um grande espaço para espontaneidade. Então às vezes eu tenho uma prática de yoga que eu faço todos os dias, e às vezes eu coloco uma música, como aconteceu esses dias, e me deu vontade de dançar. E aí eu dancei meia hora na minha prática de yoga que eu ia fazer. E isso pra mim foi muito revolucionário. Isso pra mim foi muito revolucionário. De uma pessoa que tem um processo, né? Esse processo que eu estou compartilhando com vocês é um processo que eu vivo e eu sou muito atento diariamente para que eu esteja aberto ao fluxo, eu esteja seguro em mim, para que eu possa realmente estar atento ao fluxo, né? Porque, né, nesse lugar de perda da tua base, você está numa relação, aí acontece um pequeno conflito, você dá aquele friozinho na barriga, você já se trava, já perde espontaneidade, já perde a tua base, já perde a presença, já não consegue mais entender o fluxo. Então, esse é o lugar para que a gente possa estar nesse lugar. Eu acabei falando um pouco mais do que eu tinha planejado. Eu gostaria de perguntar se alguém sente de compartilhar algo, se tem alguma pergunta, algo que queria compartilhar, algum ponto a ser esclarecido. E aí depois a gente vê o que a gente faz. Vou fechar o microfone aqui, quem sentir é só abrir o microfone e falar, tá? Oi, Edu, tudo bem? Na paz? Então, eu tenho uma dúvida que você explicou, mas para mim não fica tão claro, que é o quê? A gente tem os processos da gente, né? Mas a gente ativa, muita coisa a gente ativa no campo psicológico, né? Por exemplo, quando eu quis ser vegetariano, eu comecei a ressignificar qual era a importância para mim de comer carne e o lado contrário também. Eu tenho uma coisa que a maioria das pessoas falam que é um problema, mas eu não considero, que eu não tenho ciúme. Eu não tenho ciúme. E foi também uma coisa que eu
fui ressignificando assim. Tá bom, para mim a traição ou a pessoa ficar com outra é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma relação. Aí para mim não, é a pessoa me tratar mal. Então eu comecei meio que a parar de ver o que os outros estavam pensando sobre aquilo para ver o que eu sentia sobre aquilo. Aí, claro que é um processo e tal. E aí o que acontece? Quando você fala, eu não consigo, eu entendo, mas eu não consigo colocar para mim, porque para mim as coisas têm que ter essa lógica, eu tenho que fazer essa construçãozinha, sabe? Tipo, de me perguntar qual é a diferença da gente fazer essas construções no campo psicológico e no campo energético. Ótima pergunta, porque na verdade não é nem um nem outro, é tudo ao mesmo tempo. A nossa mente é o nosso corpo, a parte sutil do nosso corpo. Então, seu corpo denso, mente sutil. E o nosso corpo é a parte densa da nossa mente. Então, estão totalmente conectados. O processo mental e energético, eles caminham juntos. Por exemplo, você entendeu que não comer carne não fazia bem para você, você entendeu que isso fazia sentido para você e você usou o teu poder de ação para transformar isso na tua vida. Poderoso, massa, arro, é sobre isso mesmo. Você entendeu cognitivamente a relação dos ciúmes, que eu acho que faz super sentido também, porque entendendo também os pontos que te aprisionam, né? Porque a minha forma de relacionar, eu me relaciono de uma forma não monogâmica, totalmente aberta, que não, para mim o mais importante é falar a verdade, é respeitar, é confiar e é amar, e é agir dessa forma. Então, e respeitar os acordos. O que você combinou é combinado e é isso, tá tudo certo. O que faz sentido para você. Então é entender o que te aprisiona, porque às vezes uma ação dessa, tipo um apego com o carro, talvez seja mais fácil. Você tem um super apego com o carro, meu Deus, é o meu carro, tenho morrendo de medo de perder. Aí você bate o carro, você sofre tanto que tipo, entendeu? Você já se trabalha antes, que sabendo que aquela situação vai te fazer sofrer, então você trabalha ela. E qual que é a questão do corpo? Muitos processos ficam claros de entender na nossa mente. Sobre alimentação, sobre relações, mas existem processos ancestrais, de coisas muito antigas que estão influenciando muito a sua vida e estão totalmente no campo da sua inconsciência, do seu inconsciente. Então talvez muitas atitudes suas são motivadas por coisas que você nem realmente sabe. E entrando em contato com o corpo, com essas chaves energéticas, com a prática, possivelmente você vai abrir muitos processos para a sua mente trabalhar. Então você vai entender uma ferida absurda que depois vai abrir, depois você vai pensar pra caramba nisso, entendeu? Vai falar com a tua analista, vai falar com o psicólogo, vai escrever, vai falar com a tua mãe, vai falar com o teu pai, vai falar com o teu amigo. Então o corpo vai abrindo o processo da mente, a mente vai aprofundando, a mente também a mente traz pro corpo, entendi que uma prática de Tantra Yoga pode ser legal pra mim. A tua mente te levou pra uma prática que vai te trazer mais nutrientes pra sua mente. Então todo esse processo, tanto pelo corpo ou pela mente, é um processo de aprofundamento no autoconhecimento. Os dois caminhos são lindos, importantes estarem unidos, porque eles se potencializam totalmente. Entendeu? A tua prática vai potencializar a tua análise vai potencializar a tua prática. Entendeu? Ficou claro? E o poder que eu falei um pouco daqui é para quando que você reconheça processos que são muito desafiadores de se posicionar, você tem essa firmeza de eu vou posicionar. Eu preciso falar isso pra minha mãe. Cara, preciso falar isso pro meu pai, cara. Tá ligado? Tipo, tem uma questão treta com meu pai, eu preciso pedir desculpa pra ele, velho. É isso, essa é uma parada que é importante. Eu vou lá com o meu poder e vou agir e vou transformar essa porra. Vou transformar essa relação. Vou transformar a relação com a minha mãe, vou transformar a relação com o meu companheiro, com a minha companheira. Esse é o seu poder, e é através da verdade, de expressar não violentamente, amorosamente, a sua verdade mais profunda. Sabe aquele medinho, aquela vozinha que fica falando no teu ouvido? Principalmente em relação amorosa acontece muito, aqueles vários e vários medos
que ficam falando, ai, não vou falar isso porque sei lá o quê, ai, não gostei daquilo, mas eu não vou comunicar também, ai, ele fez aquilo, sei lá o quê, que a gente nunca comunica por medo de não, por fugir dos conflitos. Então é comunicar tudo e entendendo de quando você cria uma relação consigo mesmo, principalmente e inicialmente consigo mesmo, de sinceridade 100% com a sua verdade, com as suas necessidades, com o seu corpo, aí sim você consegue criar uma relação com a outra pessoa e você entende que essa relação é uma mesa que o exercício é qual? É comunicar tudo. Porque, né, você vai. Então, grato. Vou fechar o microfone, por favor, fique à vontade para quem quiser falar. Bom, ninguém mais tem nenhuma dúvida, ninguém quer mais falar, tá tudo certo também, não precisa comunicar. Eu acabei passando bastante da aula, são 8 para 7. E aí eu queria saber com vocês, assim, eu sinto de conduzir uma prática rápida para que vocês possam entender um pouco melhor tudo que eu falei, que vai se basear mais num estudo, tipo, o que eu vou trazer para vocês, que quando a gente fala de Kundalini, de energia, essa energia que está na tua base, energia sexual, energia vital, existem dois processos que são super importantes. A ativação da pelvis, que eu vou guiar vocês, que é como se fosse... Você ativa a tua pelvis, é como se fosse essa energia subisse, assim, que nem um espetinho. Em geral, teu canal central tá bloqueado, então ela vai subindo e ela não consegue subir porque tem tudo isso que a gente falou, medos, insegurança, tá tudo nesse canal, então a energia não consegue fluir. Esse é um dos momentos da gente fazer essa energia subir. Outra ferramenta são os mantras, porque o mantra vai dar uma chacoalhada. Um negócio está subindo, batendo, tentando tirar essa sujeira desse canal central, o outro negócio vai chacoalhando, que é o mantra, e aí, sabe quando você tem um nó, você vai soltando o nó assim, e aí o nó vai soltando? Então é um pouco disso que eu vou convidar vocês para fazerem. E eu tenho um instrumento mágico ali que eu vou usar para ajudar a gente nesse processo. Então eu vou convidar vocês para... Pode ser sentado na cadeira, no chão, na rede também, pode ser também, Fábio, na rede, como você se sentir mais confortável. Eu gostaria, talvez, o convite é para uma postura de coluna alinhada, mas sintam 100% à vontade para fazer isso. Também, se dói as costas ficar sentado, pega uma almofadinha, encosta as costas na parede, relaxa bem os ombros, fiquem confortáveis, importante. Eu vou pegar um copinho de água, só um minuto e já volto. Estou sem microfone, agora estou com microfone. Porque numa postura confortável. Deixa eu ver se eu falo com essa luz também. Tá legal. Primeiro, se você está sentado, põe as mãos lá na tua massa glútea, puxa bem os glúteos, traz o tronco para frente e depois senta mais nos seus ossinhos isquios, são esses ossinhos aqui embaixo que vão encostar no chão. Fecha um pouquinho os seus olhos. Respira fundo. O segredo da respiração: esvazia completamente todo o ar do seu pulmão e naturalmente a tua respiração já vai ser mais expandida. Faça respirações bem profundas, mais profundas que você conseguir nesse momento. E vai percebendo se existe alguma parte do seu corpo que está tensa sem você perceber. Convida a olhar principalmente os ombros.
E a gente vai respirando fundo. Nesse momento pode respirar com a barriga, direcionando a barriga lá para frente, expandindo suas costelas, a parte alta do seu peito. Cresce com o topo da cabeça lá no teto, relaxa bem os ombros. E vai se conectando com as sensações do seu corpo. Entendendo que não existe nenhuma regra, nenhuma forma, nenhum objetivo. O objetivo é simplesmente observar o que está acontecendo dentro de você. Respira. Solta todo o ar. Relaxa bem os seus ombros. Lembra de esvaziar completamente todo o ar. Respira fundo, tenta deixar a respiração um pouquinho mais lenta. E a gente vai se conectar com a primeira ferramenta de hoje, que é o mantra Om. Então aqui não precisa fazer no meu tempo, eu vou fazer no tempo da minha respiração, que possivelmente seja mais comprido que o seu. Mas eu te convido para fazer no seu tempo, algumas vezes, sem contar, sem pensar, só simplesmente inspira profundo, solta o ar, entoando o mantra Om. Então vamos juntos nesse primeiro, esvazia completamente o pulmão. Inspira para entoar do seu jeito, vai percebendo vibracionalmente como ele reverbera em você. Na próxima inspiração, respira profundo, coloca todo o ar que você conseguir no pulmão e segura o teu pulmão completamente cheio, com todo o ar que você conseguir, sustenta. Exala completamente, sustenta o pulmão completamente vazio. Segura. Respira fundo.
Perceba esse teu fluxo respiratório. E a gente vai direcionando a nossa atenção lá para a base da nossa coluna, lá para a região do seu períneo, lá na parte mais baixa, entre seu osso púbico e o cóccix. Respirando profundamente, direcionando esse olhar interno, nessa região da base da coluna, onde está armazenada essa energia de que tanto falamos na aula de hoje. E se você não tem ideia do que é períneo, eu vou te dar um direcionamento aqui para você começar a entender a ativação dessa região, que é, imagina que você está fazendo xixi e você parou de fazer xixi. Então eu te convido a brincar um pouco com essa pulsação e principalmente entendendo as intensidades que essa pulsação pode acontecer. Perceba que existe uma possibilidade de uma ativação mais intensa, de quase você fecha tudo ali, que não é o indicado. E existe a possibilidade de uma ativação muito sutil, que é o indicado. Mas antes de você entender essa mais sutil, menos sutil, brinca, solta tudo, aperta tudo, solta tudo, aperta tudo. Direciona teu olhar interno para essa região. Vai percebendo intuitivamente, sentindo o seu corpo, como esse pulsar, se ele traz alguma sensação nova, se ele traz qualquer tipo de nova percepção interna. Mantenha uma respiração profunda e perceba que agora o seu baixo abdômen está ativado e tua respiração passa para as costelas, na parte da frente. Para a parte de trás das suas costelas também você tenta respirar nas suas costas, na parte alta do seu peito, e essa parte do baixo abdômen permanece ativada. E você vai, essa parte da sua pelvis, e você vai pulsando intuitivamente essa região do seu períneo, respirando profundamente, direcionando esse olhar interno. E te convido a você visualizar uma energia que, quando você inspira, sobe pela frente do seu corpo, passa pelo seu umbigo, pela parte alta do seu abdômen, pelo meio do seu peito, pela base da sua garganta, por dentro do seu pescoço, pelo seu queixo, e vai lá para o ponto entre as sobrancelhas. E você visualiza essa luz descendo por detrás do seu corpo, pela nuca, pelo meio das suas escápulas, pelo meio das suas costas, pela tua lombar, e volta lá para o teu períneo. Sustenta essa respiração circular por alguns instantes, essa circulação. Quanto mais longa for a tua inspiração e tua expiração, mais vai ser possível você perceber esse fluxo interno. Atenção a cada detalhe de sensação que se apresenta. E permita essas novas sensações. Não duvida. Se tem um fluxo na tua mente, não sei se eu estou sentindo, talvez eu estou, talvez eu não estou, acho que eu estou, acho que eu não estou. Esquece esse fluxo. Fala sim e vai, sim e vai, sim e vai. Perceba se é possível você trazer essa ativação do seu períneo mais para a parte da frente do seu corpo, mais para a região da base do seu pênis, do seu clitóris, dessa região mais da frente. Perceba se é possível você entender esse pulsar mais da frente. Visualizando essa circulação dentro de você, cultivando essa respiração lenta, longa, ampla, olhos fechados, é um convite. Perceba se é possível você levar essa ativação mais para o seu ânus, mais lá para trás. Ativando só lá atrás. Respira, eu sei que é muito sutil, possivelmente algumas pessoas estão com muita dificuldade, mas é isso mesmo, isso é uma relação, é um treino que com o tempo você cria intimidade.
Perceba se é possível você ativar somente o lado direito do seu períneo, do seu canal vaginal, da sua uretra, do seu ânus, só o lado direito. Perceba se é possível ativar somente o lado esquerdo. Respira fundo, traz a respiração para suas costelas, para a parte alta do seu peito. Deixa a tua respiração mais longa, esvazia todo o ar. E quando você inspirar, inspira profundamente. Vem percebendo o que acontece dentro de ti. A gente vai introduzir os mantras mais uma vez. Eu vou cantar para vocês perceberem como essa vibração vai influenciar na sua percepção interna de sensação. Se você sentir de cantar, cante. Mas eu convido você a ter as duas experiências, a entoar o mantra Om e a não entoar o mantra Om. Principalmente porque quando você não estiver entoando, te convido a manter essa respiração profunda, manter esse pulsar da sua pelvis. Agora trazendo uma atenção mais para a parte da sua uretra, como se você estivesse sugando um macarrãozinho para a sua uretra. Esse é o direcionamento da sua ativação dessa região. Enquanto você não estiver entoando o mantra, te convido a colocar a língua no céu da boca, Ketyali Mudra, e direcionar os olhos de olhos fechados no ponto entre as sobrancelhas, Shambhavi Mudra. Isso são chaves internas que a gente ativa para a gente potencializar essa circulação. E encosta dedo indicador e dedão, virando as palmas das mãos para cima nos joelhos. Dedo com dedo, não dedo na unha, tá? Dedo com dedo. Sustenta essas ativações, respiração profunda. Perceba a influência do mantra dentro de você.
manifestar as retenções de pulmão cheio e pulmão vazio. Entoa junto comigo. Sente a sua pelvis vibrar. Sente seu abdômen vibrar. Sente o seu coração vibrar. Sente o ponto entre as suas sobrancelhas vibrar. Respira. Perceba a energia natural que te atravessa. Simplesmente perceba o milagre da vida acontecendo nesse momento, aqui e agora. Inspira profundo.
lentamente, eu gostaria de convidar vocês a abrirem os olhos e olharem os outros olhos nessa câmera aqui, dessa nossa sala de Zoom. Que a gente possa se reconhecer nesse lugar, né? Estamos todos nessa vida buscando a felicidade, com desafios, com frustrações, com corações partidos, com momentos de alegria, né? E quando a gente entende que estamos todos na mesma caminhada e que juntos somos mais fortes e principalmente que existem técnicas de pessoas há muitos mil anos atrás que já desenvolveram ferramentas para a gente facilitar esses processos, facilitar esse processo de viver mesmo, de encarar os desafios, de posicionamentos, né? Então, celebro muito esse momento onde a gente se encontra nesse ritual online aqui, nessa aula, para fazer isso que é muito ancestral. Não estamos em uma roda virtual, mas estamos aqui falando de processos, falando de coisas que fazem sentido, né? Estou falando de coisas que são verdadeiras para mim, fazem sentido para mim, então é muito maravilhoso ter vocês aí para a gente construir essa troca. Antes de eu abrir o microfone para escutar um pouquinho vocês também, né? Não sei se todos sabem, mas a gente tem uma comunidade onde a gente compartilha tudo isso com práticas todos os dias. Realmente esse caminho, para quem está a fim de se aprofundar nesse conhecimento, para quem tenha professores e outras pessoas que compartilham de visões similares e que estão nesse momento de se encontrar, de assumir o seu poder e de manifestar essa verdade que pulsa dentro de todos nós, né? Essa alma que a todos os momentos ela está querendo se expressar, ela está querendo realizar o que ela veio realizar aqui na Terra. Então, quem quiser saber mais, depois a gente conversa, manda mensagem. E gostaria também de abrir para percepções de vocês, como estão, o que vocês sentiram. Olá, a Joana chegou mais tarde, beleza? O que vocês sentiram? Eu queria principalmente te perguntar se vocês sentiram diferenças internas entre a primeira parte, onde a gente fez os mantras, o mantra Om, sem ativação da sua pelvis, e a segunda parte, se a gente fez com ativação da pelvis. Gostaria de saber se vocês perceberam algo de diferente. Quem quiser compartilhar vai ser super bem-vindo. Então, vou compartilhar. Boa noite. Eu consegui chegar a tempo, fazer bastante tempo. Eu gosto muito de ser aluna, né? Eu sou professora de yoga também. Então, foi um dia hoje de bastante servir, assim. Então, só mesmo agradecer, que foi muito bom ter esse momento de receber, né? De meditar, de entrega também, quando a gente é conduzida. E eu adoro, né? Essas práticas com mantra. Essa sequência de Om para mim é muito bom, realmente tu vai sentindo os pontinhos do corpo soltando assim, né? Indo cada vez mais profundo e essa consciência de levar a ativação, né, física com a energética que esses exercícios trazem, realmente a gente consegue ir longe, né? Então, é isso. Gratidão. Espero a próxima aula poder fazer inteira para já entrar na energia, né? Compreender um pouco melhor. Arro, querida, gratidão. Também convido como se alguém está com frequências de vergonha de comunicar, esse é o campo justamente para que a gente possa se expressar, entendeu? Aqui já fica um treino realmente de eu queria compartilhar, mas não sei se eu vou, porque não sei. Então, esse processo de compartilhamento é quase uma validação do que você sentiu. Senti isso, senti aquilo, mudou isso, mudou aquilo. Então, convido aqui, vou fechar o microfone. Quem sentir de abrir, fica à vontade. Pontos doloridos que a gente sente é um bloqueio? Ótima pergunta, Bá. Quando você vai entrando nesse processo, o que a gente está? A gente está olhando muito para fora sempre. Então, em geral, a gente alinha a postura como? A gente olha no espelho e fala, acho que eu tô torto, acho que minhas costas têm que ficar assim, acho que meu negócio tem que ficar assim. A gente olha no espelho e faz isso, né? Só que isso é muito superficial.
quando a gente começa a circular a energia tem que ter um espaço interno para que ela possa passar. E quando a gente faz esse processo da ativação do assoalho pélvico, a energia vai circulando mais e você vai entendendo os pontos que estão bloqueados e que estão ainda como se fosse algo grande que quer passar num espaço pequeno. Então você vai percebendo aonde você tem que entender uma nova forma do seu corpo para que você possa criar esse espaço interno e a energia possa fluir. Então é realmente um alinhamento de dentro para fora. Essa energia vem subindo, você vai entendendo, dá uma testadinha, tipo mexe um pouco o pescoço, alinha um pouco o quadril, vai entendendo, costas para frente, costas para trás. Ah, tá, entendi, beleza, agora foi. Entendeu? Eu senti uns pontos doloridos, principalmente atrás, na região das costas. Rô, amigo, então é isso. Pontos a serem observados aí, a serem soltados também. Aí a gente entra com uma estratégia, a gente pode entrar com uma estratégia física específica, mas também seria uma abordagem mais presencial, que tem que olhar para o corpo, encostar no corpo, mexer no corpo, que nesse formato online ainda não é possível isso, né? Grato pela partilha, Bah, queria saber mais também. Eu queria mais saber especificamente se vocês sentiram diferença entre sem ativação e com ativação e o que vocês sentiram. Realmente gostaria de escutar isso. Boa noite. Que prática deliciosa, Edu. É incrível mesmo. Viajei aqui, tive umas visualizações maravilhosas. Tremi, girei. Eu tenho a sensação de que alguém me colocou num batedorzinho, assim, porque... Mas é uma sensação maravilhosa. E sim, teve uma diferença. Eu acho que quando estava só com o som, só com o on, parecia vibrar, mas ainda não estava tão no corpo, sabe? Tinha uma diferença. E quando tem a ativação, parece que dá uma junção que une. Fica uma coisa só, mas você consegue perceber o vibracional no corpo, sabe? Incrível, incrível mesmo. Muito obrigada. Gratidão, amiga. Que relato lindo. É exatamente sobre isso, é sobre... E aí, qual que é a inteligência? Você entender que essa vibração é uma frequência, aí você começa a reconhecer essa frequência e você começa a entender como cultivar uma frequência específica dentro de uma ritualística específica. E é isso que se perdeu. As pessoas fazem um ritual, mas não sabem para quê, por quê, o que quer cultivar, qual ponto quer encostar. Então a gente vai e também esse é o ponto de autoestudo e essa sensação de espiral, né? A serpente em espiral, tudo em espiral, as plantas crescem em espiral. Então essa é uma energia que cresce, que sobe espiralada mesmo. Então dá uma tremida, um tipo rabo de jacaré, sabe? Então é super normal, assim, dá uns pequenos espasmos assim e que a gente não está acostumado a circular muita energia. Então, quando a gente começa a entrar nesse processo de circulação, existe uma tendência, pelo menos no meu corpo, a se enrijecer. Então, o processo é a gente soltar e criar esse espaço para que aí o negócio vá fluindo. Vou fechar o microfone. O Henrique já falou, mas se algum homem gostar de falar, eu adoro escutar relatos de homem, porque a gente tem um outro processo com relação de energia sexual e não tem um útero também. Então é um pouco diferente, se vocês sentirem à vontade, ou outras mulheres também, sempre convidados. Vou fechar o microfone, é só abrir e falar. Deixa eu falar de novo. Muita dor no corpo. Assim, alguns pontos do corpo ficaram bem doloridos. Aí, do começo para mim, o que mudou foi também que o calor começou a esquentar muito o corpo, né? E uma coisa estranha também que, assim, quando puxava, a parte eu sentia o corpo muito quente, mas quando fazia a descida, como, sabe quando parece que tá uma gota de suor tá descendo assim pelo meio das costas? Era essa exata sensação, assim, uma gota de suor indo pelo meio das costas. E uma coisa assim que em outros exercícios que eu já fiz com você, eu senti que chega um ponto do exercício que parece que
a mente fica como se fosse um andar acima. É besta isso, mas sabe quando você está concentrado em alguma coisa que parece que a mente está um andar acima, tá uma elevaçãozinha, sabe? Aí foi esse sentimento. Meu Deus do céu, que observações maravilhosas, Henrique. Sério, velho. E vocês deixam o professor muito feliz dessa forma, quando tiver a ferramenta funcionando desse jeito, velho. Tipo, primeiro, essa percepção de calor é um dos primeiros indícios de que a energia está circulando. Você fala, caraca, eu tô sentado e tô suando, o que está acontecendo? Primeiro indício, está circulando. Então, tem práticas, né, extremas, como eu falei, da galera nos yoga, lá nos Himalaias, que os caras vão no gelo dos Himalaias e seca o gelo. O cara tá sem camiseta, joga uma toalha molhada nele, a menos sei lá quantos graus, e o cara seca a camiseta só circulando energia, sentado, respirando. E o ponto que você falou, mano, esse ponto de olhar acima, isso é exatamente o objetivo que queremos com o yoga, que é o observador. Esse é o observador, é você cria um espaço, um andar acima, como você expressou, que você consegue se observar sem que seja você, tá ligado? Parece que você tá olhando tipo um filme. Tô vendo uma parada acontecer aqui, e aí você não se identifica tanto. E esse lugar é um lugar onde você consegue olhar o personagem que é você, e você vive uma situação de grandes emoções, e você consegue não estar totalmente conectado com essas emoções, e você consegue ter esse espaço para você agir de uma forma que você acredita que faz sentido e que vai contribuir para melhorar aquela situação e não piorar aquela situação. Então esse espaço é muito lindo, assim. Esse é um dos grandes espaços que a gente pode chamar de olhar de Shiva, que também essa subida e essa descida é muito, a sua percepção está muito sutil, eu estou impressionado até, porque a energia de Shakti, do feminino que sobe, que é a energia da transcendência, e a energia que desce, a energia de Shiva, que é a energia da emanência. Então existe uma energia que desce e uma energia que sobe. E justamente a que sobe pela frente e a que desce é por trás. E a que desce é essa energia mais movimento, e a que sobe é uma energia mais da estrutura, mais direcionada, assim. Então, hermano, arrou, vários arroz. É isso. Tá percebendo? É isso. Alguém mais quer trazer algo? Eunice, eu tô achando que você tá com a cara de quer compartilhar algo, ou não? Não, eu falei, mas eu acho que eu estava com o microfone fechado aqui, mas foi nítida a percepção. No princípio esquentou tudo, muito suei, e foi incrível, foi bem diferente depois, só que a energia ficou muito concentrada na minha pelve, foi incrível. Eu esqueci do meu corpo, sabe? Foi bem forte. Foi legal. Maravilhoso acompanhar o teu processo de desenvolvimento. Eunice tá com a gente. Quantos meses está com a gente, Eunice? Uns Desde setembro, né? Depois a minha cirurgia foi em outubro, mas mesmo assim. É incrível ver Eunice circulando energia, tendo percepções de coisas acontecendo, de esquentando, de meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo, né? Foi incrível. Hoje foi muito forte, muito nítido. Sim, e é isso. Da primeira parte e da segunda. E é justamente isso. As técnicas, quando são efetivas e quando a pessoa sabe o que está compartilhando, e também cada um tem o seu processo. Assim, tem pessoas que têm mais dificuldade de sentir, tá tudo bem também, é normal, também tudo certo, mas não é nada místico, é uma prática que você tem um resultado e você sente uma parada que fala assim, existe alguma coisa aqui. E Eunice, às vezes também quando você se sentir concentrado, né, que a gente lembra que a gente já falou dos grandes, dos nós energéticos, então visualiza mais e tenta entender como o teu corpo pode ficar para que essa energia possa circular, para que ela possa fazer a circulação, entendeu? Tenta, tipo, né, e é esse entendimento mesmo, você vai criando essa consciência, às vezes vai travar, e aí pouco a pouco a gente vai masterizando essa técnica, e aí fica bem mais fácil sempre, na maioria das vezes, direcionar para onde você quiser. Mais alguém sente de compartilhar algo?
acho que é isso, vamos encerrando. Então, gente, muita gratidão por esse momento, honro muito esses momentos onde a gente se conecta nesse lugar de autoconhecimento, de expansão da consciência, de compartilhamento de coisas verdadeiras, nossa, né? E é importante também entender por que eu faço isso. Porque essas ferramentas que eu compartilho foram as ferramentas que me levaram de uma vida onde eu me sentia vazio, onde eu não tinha tanta alegria, onde eu não tinha tanto amor, onde eu não tinha tanta segurança, onde eu me reprimia em vários aspectos, onde eu não me permitia em vários outros aspectos, e foi através dessa prática que eu consegui fazer essa transformação e continuo fazendo todos os dias, continuo praticando e seguindo nesse caminho, mas eu sinto que hoje eu expresso uma versão muito mais alinhada, muito mais respeitosa com quem eu verdadeiramente sou, e sinto que principalmente as minhas ações estão muito mais alinhadas com os meus limites, com as minhas necessidades, com o que realmente eu quero criar na minha vida e que eu quero cultivar. E para mim esse poder e essa transformação veio através do yoga, veio através do tantra, veio através do ayurveda. E temos aqui a Vitória, uma aluna minha super antiga. Eu tenho uma das minhas primeiras alunas também, bem antiga lá. Ai, eu até fiquei com vontade de falar agora, falou disso de transformação, porque faz tempo mesmo que eu pratico contigo, e quando eu comecei a praticar, minha vida era outra, assim. A minha vida mudou muito nesse tempo. E, inclusive, ontem, tu que sabe um pouco, assim, da minha história, né? Ontem eu fiz a minha primeira apresentação, assim, com uma música autoral. Participei de um festival, coisa que, para mim, tu tinha falado antes, né, da gente viver coisas que parecem impossíveis, assim, muito longe da realidade. E naquele momento, quando eu comecei a praticar, tava muito, muito distante, assim, do que eu achava possível, assim. E mais que eu sentia que eu gostaria muito de fazer. E, nossa, me libertei de muita coisa, assim, nesse meio tempo, em relacionamento e tudo mais. E agora tô vivendo uma vida muito diferente, assim, e tá sendo muito bom, muito incrível. E tudo muito inesperado, assim, também. Eu tenho uma tendência a ser um pouco controladora, assim, de querer estar no controle da situação. E agora tá sendo uma aventura, assim. E muito bom, gratidão. Oh, parabéns! Depois se tiver vídeos, quero ver. Se tiver vídeos, me manda, hein? Quero ver. Manda lá. Ai, grato pela partilha, Vi. Feliz de ver teu desenvolvimento. Gente, muita gratidão a vocês. Desejo um ótimo final de semana maravilhoso. Já aviso, depois quem quiser saber mais informações, manda mensagem, vamos se conectar, tamo junto. Me orgulho muito, fico muito feliz desse caminho que a gente oferece de práticas, assim, realmente é algo que eu olho pro nosso trabalho e fico tipo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E então, tamo junto. Namastê, beijo, beijo, beijo. Gratidão, gratidão, gratidão. Arro, axé, namastê, haushi, haushi.